tema central de nosso vídeo é a coloração da pele. Para explicarmos a variação de cores de pele, os conceitos que já aprendemos sobre genética a partir das leis de Mendel não são suficientes, apesar de serem uma grande base que auxilia grande parte da explicação. Foi necessário buscar por mais informações que pudessem nos ajudar a explicar esse fenômeno genético. Afinal, se há dois tipos de alelo, dominantes e recessivos, como as cores de pele variam tanto de coloração? E para conseguirmos explicar com clareza, precisamos relembrar dos conceitos que já aprendemos sobre hereditariedade. O gene é a unidade básica da hereditariedade. É o pedaço da molécula de DNA. Cada gene se encontra em uma parte específica do cromossomo. O alelo é a variação específica do gene. O alelo pode ser ou dominante, que tanto em heterozigose quanto em homozigose se expressa no fenótipo, ou recessivo, que só se expressa no fenótipo em homozigose. O homozigoto tem dois alelos iguais para a característica em questão. Já o heterozigoto tem dois alelos diferentes para a característica em questão. Podemos dizer que o genótipo é a constituição genética de um indivíduo, ou seja, o par de alelos que ele possui. O conjunto de genes completo herdado por um indivíduo determina seu genótipo. Já o fenótipo é a manifestação do genótipo. É o conjunto de características externas que podem ser visíveis ou verificadas. O fenótipo depende do genótipo e do ambiente. Por exemplo, a quantidade de melanina na nossa pele é determinada pelos nossos genes e pela quantidade de radiação solar que ficamos expostos. A hereditariedade baseia-se na passagem de características entre as gerações, a partir da reprodução. Esta que é a capacidade de gerar descendentes. Na espécie humana, a reprodução é sexuada, sendo necessários um gametá feminino, que é o óvulo, e um gametá masculino, que é o espermatozoide, um de cada genitor para a formação de um novo indivíduo. A partir da lógica de Mendel, conclui-se que cada característica genética de um organismo é condicionada por dois alelos, sendo apenas um alelo do par transmitido para cada gameta. Os alelos não se misturam, e sim se segregam, na formação do gameta. Um alelo do par é transmitido, independente de se manifestar ou não. Mas voltando ao conceito de genótipo, pode-se dizer que o mesmo refere-se apenas à constituição genética do indivíduo, ou seja, se uma pessoa com um genótipo de pele clara tomar sol e ficar com a pele mais escura, seu genótipo vai permanecer o mesmo. Já o fenótipo é essa soma da herança genética ou genótipo com a ação do ambiente. A chave para a nossa explicação a respeito da variação das cores de peles está no conceito herança quantitativa, ou poligênica. Esse conceito refere-se a um tipo de interação gênica na qual dois ou mais pares de alelos apresentam seus efeitos somados em relação a um mesmo caráter, dessa forma, resultando na manifestação de um fenótipo com diferentes intensidades. A herança quantitativa, que expressa-se no fenótipo, depende, portanto, da quantidade de genes dominantes ou recessivos. Quando os genes de diferentes pares de alelos condicionam uma mesma característica, acentua ou aumenta a intensidade do fenótipo considerado. A coloração da pele é determinada por no mínimo dois pares de gene de alelos. Não se pode caracterizar os alelos, no caso da cor de pele, como dominantes ou recessivos. Ao analisar a população mundial, é possível observar a variação da pigmentação da pele das pessoas, entre os extremos com pouquíssima pigmentação e muita, a diversas intensidades. De acordo com uma pesquisa de Davenport, a espécie humana é determinada por dois genes, A e B. O alelo dominante do A e o alelo dominante do B representam a produção de muita melanina. O alelo recessivo do A e do B não produz melanina. Logo, há diferentes combinações genéticas possíveis para tal, dependendo da herança dos pais. Agora iremos especificar as possibilidades a partir dessa pesquisa. Se um indivíduo possuir um fenótipo de cor de pele negra, este deve possuir 4 alelos dominantes, ou seja, todos azão, bezinho, bezinho, ou bezinho, bezinho, azão. A ordem não muda. Para um indivíduo possuir um fenótipo de cor de pele mulato escuro, a situação muda. Assim, há de ter um pouco menos de melanina. Logo, um dos alelos será recessivo. Isso vale tanto para o gene A quanto para o gene B. Exemplo, azão, bezão, bezinho, ou azão, bezão. Para ser mulato médio, a pessoa deve ter apenas 2 alelos dominantes, reduzindo ainda mais a quantidade de melanina. Isso vale tanto para o gene A quanto para o gene B. Um exemplo seria azão, bezinho, ou azinho, bezão. Já o mulato claro possui apenas um alelo dominante. Logo, a quantidade de melanina nesse caso já é considerada pouca, 25%. Como por exemplo, azão, bezinho, ou azinho, bezão. Por fim, a cor de pele branca possui apenas alelos recessivos.
A quantidade de melanina nesse caso é pouquíssima, caracterizando a cor de pele, como por exemplo azão, azão, bezinho, bezinho.